De Deus fala em Romanos, no capítulo de número 9, o verso de número 30 em diante, diz: que diremos então? Os gentios que não buscam a justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas os israelitas que buscaram uma lei que trouxeram justiça não a alcançou. Por que não? Porque não a buscaram pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que não faz cair. E uma rocha que faz cair. E aquele que nela confiar jamais será envergonhado. Aí ele diz no capítulo 10, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois testemunha que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia em conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submetem à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Ora, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, que Israel, eles procuravam uma lei, que justificasse a sua salvação. E os gentios, eles procuravam uma fé para ser justificado. O que ele está esclarecendo aqui não é que ele esteja anulando a lei ou abolindo-a, dizendo que ela não tem importância nenhuma, certo? O que ele está enfatizando aqui, Paulo está dizendo que a lei ela tem o seu propósito, certo? A lei ela tem a sua finalidade. Por isso ele diz aqui em Romanos, no capítulo 4, quando ele diz, Romanos capítulo 10, o verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim que ele está falando não é de consumação, de fim de consumação ou de extermínio, mas fim de finalidade. Ou seja, a lei ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade dela? É de nos levar à salvação, certo? A finalidade dela é de nos levar até a salvação, de nos mostrar a salvação. É por isso que nós podemos entender que a lei ela funciona como se fosse um espelho, certo? A lei ela funciona como se fosse um espelho. Então, qual é a função do espelho? É mostrar a nossa imagem como é que está. Quando nós vamos à frente de um espelho e começamos a observar o nosso corpo, nós podemos observar se existe algum defeito. E quando há algum defeito, o que nós fazemos? Nós tentamos consertar. Por exemplo, vamos à frente a um espelho com um pente e vemos que o nosso cabelo está todo embaraçado. Aí o que é que você faz? Começa a pentear ele, certo? E deixa ele conforme o que você gosta. Muitas pessoas usam aquele gel fixador, para deixar o cabelo mais levantado, mais firme, E aí você vai modelando de acordo com o seu gosto. E quando você vê que está bom, bem penteado, está bonito, aí você sai de frente ao espelho, porque você já consertou o que estava precisando. Então a lei, ela tem essa função de mostrar o defeito, e aí você vai e conserta ele e sai ali satisfeito, Então a finalidade da lei é nos levar ao quê? Até a Cristo. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, a lei ela diz: não furtarás. Isso significa que se alguém furtar alguma coisa de alguém, tomar alguma coisa de alguém, Vamos para uma palavra bem popular, roubar. Se alguém roubar algo de alguém, subtraindo ali para si, essa pessoa ela está cometendo um crime gravíssimo, subtraindo algo que não pertence a ela. Essa pessoa ela está transgredindo a lei que não pode, que diz que não pode roubar,
ela está cometendo um crime gravíssimo. E o que acontece quando você comete esse crime? Você acaba transgredindo a lei de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Acaba transgredindo a lei que foi promulgada para defender um certo mandamento, uma certa regra, né? Então ela tem uma finalidade de nos mostrar o que está certo ou está errado. Louvado seja o nome do Senhor. E os israelitas, quando eles procuravam a lei, eles se baseavam nela apenas pelas obras, para mostrar à humanidade, né, para mostrar aí à humanidade o que estava sendo realizado por eles, para as pessoas verem que eles eram pessoas bondosas, para o pessoal ver que eles eram bons, eles demonstravam através de obras. Mas isso não justificava a eles, por quê? Porque dentro do coração deles é como se houvesse rapinas, né? E eles agiam apenas com hipocrisia, apenas para mostrar às pessoas que eles estavam fazendo o que é certo, mas diante de Deus eles continuavam como sepulcros calhados. Jesus muitas vezes falava que o seu povo ele adorava-os com lábios, mas o seu coração era como sepulcros calhados, por dentro eram podres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós temos que nos preocupar em buscar a justiça de Deus através das obras, mas por meio de Cristo, que é a salvação. E os israelitas eles queriam realizar suas obras, mas eles não queriam se basear em Cristo como Salvador. E nós, para sermos salvos, né, temos que fazer essas boas obras, de acordo com Efésios capítulo 10, o capítulo 2 e o verso 10, que diz que nós fomos criados por Deus para realizar boas obras através do brilho de Cristo na nossa vida. Por isso ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e da minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Então, aqui Paulo ele mostra a importância da lei, né? Ele mostra a finalidade dela. E os israelitas não entendiam nada disso. Os israelitas não entendiam que a lei levava até Cristo. Então, hoje nós temos que entender uma coisa, que a lei ela tem um dever essencial na vida do homem. Qual o dever dela? É nos levar a Cristo. A lei ela tem o poder de te levar à salvação. Por isso Paulo ele escreve em Romanos no capítulo 7, e o verso de número 7, ele diz: que diremos então, a lei é pecado? Ele diz: de maneira nenhuma, de fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Ou seja, ele está dizendo aqui que só existe pecado se tiver lei. Se não tiver lei, não tem pecado, certo? Se não tiver lei, nós não podemos nem falar sobre erro, de alguma coisa errada. Então, no seu pensamento, existe pecado? Porque João Batista ele diz, quando estava ali batizando no Rio Jordão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se existe pecado, é evidentemente que existe lei. É por isso que Paulo ele diz: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Né? Então, meus amados irmãos, a lei de Deus ela é um espelho para a nossa vida. Quantas pessoas não cobiçam as coisas alheias, né? As coisas, os bens materiais.
Quantas pessoas não se contêm com aquilo que Deus lhe deu, o seu trabalho, o seu dinheiro, mas sempre fica olhando a vida dos outros, fica bisbilhotando, assim como está escrito lá em Romanos no capítulo 1, que pessoas que não têm a Deus ficam bisbilhotando as coisas alheias, né, querendo além daquilo que Deus já lhe deu. E outra coisa, tem pessoas que têm inveja dentro do seu coração. Isso é um pecado gravíssimo, a inveja de querer até possuir as coisas dos outros. E muitas pessoas, além de querer possuir aquilo que é dos outros, não quer ver os outros crescerem. São más amizades, são más influências, né? Mas infelizmente isso acontece, irmãos, porque o espírito imundo, ele coloca no coração dessa pessoa, né, esse mau desejo. Infelizmente, o ser humano, que nós podemos considerar como o próximo, né, como irmão de sangue por meio de Adão até aqui, o ser humano, eles vivem em luta diariamente, e muitas pessoas se intrigam uns com os outros por causa dessas más obras. Mas isso é uma estratégia do inimigo para colocar as pessoas uns contra os outros. Porque existem pessoas que têm a sua mente forte para não aceitar esse tipo de pecado, como a cobiça, mas já existem pessoas que têm a mente fragilizada e acabam deixando que o inimigo coloque em sua mente esse desejo pecaminoso. E não só cobiça, mas existe também pessoas que deixam entrar na sua mente o desejo de roubar as coisas alheias, roubar, até mesmo de cometer crimes, como matar as pessoas. Então a lei, ela tem esse papel de mostrar: olha, não cobiças, porque cobiçar é errado. Não mate, porque matar é errado. Então a lei, ela tem esse papel de nos mostrar os nossos defeitos. E quem pode purificar esses defeitos? Quem pode arrancar de nós esta mácula, esta rapina que está impregnada em nosso coração? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós formos limpos, deveremos continuar pecando? Não. Quando nós formos limpos através da graça de Cristo, temos que continuar em obediência à lei do Senhor para o agradá-lo. Assim como fala em Romanos no capítulo 6, que quando diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, e portanto fomos batizados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. Então nós temos que vivermos diferente. Se nós furtarmos, antes nós furtávamos, hoje nós não furtamos mais. Se matávamos, hoje nós não matamos mais. Se mentimos antes, hoje nós não mentimos mais. Então temos que viver constantemente uma novidade de vida. É difícil? É. Mas não é impossível. Não é impossível. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Tá bom? E Deus, ele veio com seu infinito amor, enviando Jesus Cristo para nos darmos exemplo. Assim como diz em Romanos capítulo 8. Que Jesus, ele veio em carne para mostrar para nós que as justas exigências da lei pode nos satisfazer. Que a lei, ela pode nos levar à salvação. Mas basta que nós venhamos viver uma novidade de vida, tá bom? Que a graça do Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra e das fontes das águas, venha estar plantada em seu coração e que venha germinar, assim como uma semente, e venha dar frutos dignos de arrependimento, tá bom? Vamos fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso e eterno Pai, quero te agradecer por este momento ímpar, Pai, de estar aqui em tua presença.
Foi feito um pedido de oração aqui para Graziela, Diogo, Cassiano, Yara, Maria Erinalda. Ela pediu a oração, né? E quero orar por toda essa família maravilhosa. Que Deus venha abençoar. Que Deus venha tocar no coração dessa família. Que venha abençoar em nome de Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor venha penetrar nesta família abençoada. E todo esse que ouviu a voz do Senhor neste momento, também venha se regozijar nesta palavra. E que venha deixar Deus trabalhar em seu coração. Que o inimigo não venha destruir todas as famílias que buscam o conhecimento da palavra de Deus. Que toda a horta espiritual da maldade seja exterminado deste lar. E que a bênção do Senhor venha ser derramada sobre este povo. Pai amado, eu te peço que esta pessoa, Senhor, que pediu uma palavra de exortação, uma palavra de consolação, de edificação, venha ser nesse momento exortado, consolado e edificado através da tua palavra. Que venha haver uma mudança radical no coração deste ser. Que venha haver uma mudança extraordinária a partir de hoje na vida desta pessoa.